pessoas! Mais aulinhas de matemática aí no Pré-ENEM 2022. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pré-ENEM e também uma camisa jeans. Então voltamos aí, né, para as nossas aulas de matemática. Aí nessa reta final nós ainda temos algumas aulas super importantes envolvendo os conteúdos de matemática. Aqui eu deixo para vocês os contatos, né, o Instagram, o e-mail. Se vocês têm dúvidas ainda, tem alguma questão que vocês precisam de ajuda, ainda dá tempo, então entrem em contato. E ali no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já estão lá no YouTube. Perdeu alguma aula, precisa assistir de novo, retomar aí os conteúdos, né, de todos os componentes. Então, vai lá no YouTube e dá uma olhada novamente nas aulas. Hoje nós vamos então dar continuidade aí nos nossos estudos, né? Nós vamos para a nossa aula de número 78. Distâncias entre retas e circunferências. Na última aula nós já estávamos, né, trabalhando ali com a circunferência. Nós vimos a distância de um ponto até uma circunferência, como que a gente consegue ter, né, essas posições relativas e essas distâncias. E daí eu comentei com vocês, vão pensando aí o que mais pode vir, né, envolvendo a circunferência. Então nós temos, né, a distância entre uma reta e uma circunferência, e também a distância entre duas circunferências, né? Tudo isso no plano cartesiano, envolvendo os conteúdos que nós já estudamos antes, né? É sempre uma complementação. Para a gente iniciar, então, a nossa aula, quantos pontos uma reta e uma circunferência possuem em comum? Então, aqui trabalhando, né, de início, reta e circunferência. Quantos pontos será que essas duas figuras elas têm em comum no plano cartesiano, né? E como que a gente consegue determinar essas medidas de distância? Então, vamos lá. Nós vamos estudar, então, as posições relativas entre retas e circunferências. Quando nós falamos sobre a posição relativa entre uma reta e a circunferência, o que nós estamos fazendo é verificar quantos pontos em comum essas figuras possuem. E para descobrir essa quantidade de pontos em comum, nós precisamos utilizar, então, a equação geral da reta e a fórmula da distância entre ponto e reta. Então, novamente, né, são os conteúdos que a gente já está estudando aí na geometria analítica. Quando falamos em reta, nós precisamos ter a equação geral dela. E quando nós falamos em determinar ali, né, pontos em comum, como é que eu vou determinar a distância? Distância entre ponto e reta, né? Novamente. Então, aqui eu vou trazer para vocês, né, essas posições relativas. A primeira é o que nós chamamos de reta secante à circunferência. Então, nós vamos ter, né, o plano cartesiano, nós vamos ter uma circunferência e uma reta. O que nós precisamos considerar sempre, né? A distância ali do ponto, que vai ser o centro da circunferência, até a reta. E nós vimos que quando a gente fala distância de um ponto até uma reta, é como se nós traçássemos um segmento perpendicular à reta e determinamos a medida desse segmento, né? O que mais nós temos? Quando falamos em circunferência, nós temos o raio. E aqui, então, nós vamos utilizar sempre a relação com o raio. Então, se a distância entre a reta e o centro da circunferência é menor do que o raio, a distância ali, o D, é menor do que o R, então essas figuras elas possuem dois pontos em comum. Por quê? Porque a reta ela vai cortar a nossa circunferência, ela vai passar pela região interior. E quando uma reta corta a circunferência, nós temos dois pontinhos, então, comuns, né, da reta e da circunferência. E, por consequência, essa distância
do centro até a reta, ela vai ser menor do que o raio. Bom, esse é o primeiro caso. Segundo caso é o que nós chamamos de reta tangente à circunferência. Aí, novamente, nós temos uma reta, temos a circunferência, o raio, né? O centro da circunferência, e aí eu vou medir a distância. A reta tangente, ela é uma reta que vai cruzar a circunferência em um único ponto. Então, só vai ter um pontinho em comum. Então, é como se ela estivesse exatamente encostando na circunferência, né? Nesse ponto exato. E aí, a distância vai ser exatamente igual ao raio, porque aí nós teríamos um segmento que vai do centro até a borda, né, da circunferência. É exatamente o raio. Então, a reta tangente, o D, vai ser igual ao R. E outro caso é quando a reta é externa à circunferência. Então, ela não vai passar pela região interior, ela não vai nem encostar. Ela está do lado de fora da circunferência. Novamente, a gente considera o centro, a medida do raio, mas agora nós não vamos ter nenhum ponto em comum entre essas duas figuras. E como ela é uma reta externa, a distância do centro até chegar nesse segmento vai ser maior do que o raio, porque eu teria o segmento do raio e teria mais aquele segmento ali do lado de fora, né? Então, reta externa, o D vai ser maior do que o R. Esses são os casos, né, possíveis, as posições relativas. Mas como que eu determino, então, essas posições, né? Aqui eu trouxe um exemplo, nós vamos considerar, então, uma circunferência, nós já temos a equação reduzida e também temos a reta e temos a equação geral dela. Então, nós vamos ver a posição relativa entre essas duas figuras. Então, aqui nós vamos utilizar justamente essas informações que nos foram dadas, né? A gente precisa calcular, então, a distância de um ponto até a reta. Esse ponto vai ser o centro da circunferência e a reta nós vamos utilizar, né, a equação geral. E depois de descobrir essa distância, eu preciso comparar com o raio, para ver se a circunferência ali, ela vai ter 2 pontos em comum com a reta, um ponto só ou nenhum, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que nós vamos fazer? Determinar o centro da circunferência, né? Eu tenho a equação reduzida dela, mas como é que eu chego? Saindo da equação reduzida, como é que eu chego na coordenada do centro? Nós vamos observar os 2 parênteses que nós temos, né? O primeiro, nós temos o x mais 1, então a gente precisa aplicar aquela regrinha de sinais, né? Porque dentro do parênteses eu preciso ter x menos o xc, o x do centro. Então aqui, x mais 1, a gente vai substituir por x menos 1. Sempre quando a gente quer chegar no menos, a gente coloca 2 sinais negativos. O mesmo, ele vai ocorrer no segundo parênteses, porque nós tínhamos y mais 1. Então, de novo, y menos 1. Sempre pegamos, então, as coordenadas dentro desses 2 parênteses, primeiro o x, depois o y. Nesse caso, os 2 valores são iguais, né? A coordenada do centro vai ser menos 1 e menos 1. Prontinho, ó, com a equação reduzida eu já cheguei no centro. Ok, qual é o primeiro passo? Nós precisamos utilizar agora a equação geral da reta. E aí nós precisamos do seguinte, os coeficientes, quem é o A, quem é o B e quem é o C. E aí nós tínhamos a equação 6x menos 3y mais 2 é igual a 0. O A, então, vai ser o 6, que é o coeficiente do x. O B é o menos 3, o coeficiente do y, e o C vai ser o 2, né, o termo independente. Então, tem os coeficientes A, B e C. O próximo passo, aplicar na fórmula da distância, né? A distância entre um ponto e uma reta. Então, nós substituímos sempre, né, o A, o B e o C pelos coeficientes da reta.
o XC e o YC pelo ponto central. Então, nós teríamos o seguinte, a distância é uma fração, né? O numerador, nós teríamos 6 vezes menos 1, mais o menos 3 vezes o menos 1, mais 2. Isso aqui tudo dentro de módulo, porque a gente não pode pegar valores negativos, né? No denominador, nós teríamos ainda a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Agora é só ir resolvendo, né? A gente inicia resolvendo ali as multiplicações no numerador e no denominador a gente pode resolver as potências. Então, nós teríamos o módulo de menos 6 mais 3 mais 2 dividido pela raiz quadrada de 36 mais 9. E aí, juntando os termos, nós teríamos o módulo de menos 1 dividido pela raiz de 45. Aqui chega o momento que a gente elimina ali, né, o módulo. O módulo de menos 1 é igual a 1. É só tirar o sinal. E aí, temos 1 sobre raiz de 45. Com muita frequência vai acontecer, né, de chegar ali num denominador que nós temos um radical que não é exato. E aí, nós efetuamos a racionalização. Multiplicamos em cima e embaixo pela própria raiz quadrada. Então, nós teríamos raiz de 45 dividido por 45. Aqui eu trouxe o valor exato, porque quando a gente fala em distância, e como a gente tem que comparar com o raio, é mais fácil ter o valor exato, ou então a gente chegar ali, né, num valor bem próximo dele, ou até pensar, ele está entre, aqui deu 0,15, ele está entre 0 e 1, tá? Sempre chegar no valor aproximado. Para isso, a gente pode simplificar o radical, ou o enunciado vai nos trazer justamente essa informação que a gente precisa para conseguir dividir, né? A distância aqui, então, foi de 0,15 aproximadamente. O que eu vou fazer agora com essa distância? Eu preciso comparar com o raio. E onde que eu tenho raio? Na equação da circunferência. Porque lá no final da igualdade nós tínhamos, né, igual a 4 ao quadrado. Esse 4 ao quadrado seria justamente o valor do raio ao quadrado, então, simplificando, o raio é igual a 4. E aí nós temos a distância de 0,15 e o raio, que é igual a 4, né? Então, nós conseguimos afirmar que a distância, ela é menor do que o raio. E quando acontece isso, a distância do centro da circunferência até a reta, ela é menor do que o raio, é porque a reta ela passa na região interna. E quando isso acontece, nós chamamos de reta secante, porque aí vai cruzar em 2 pontinhos da circunferência. Então, assim que nós utilizamos, né, as posições relativas. Chegamos na distância e aí comparamos com o raio. Feito isso, nós partimos para a próxima etapa. Quais as posições envolvendo duas circunferências, né? Aqui chega nessa última etapa aqui do estudo das circunferências no plano cartesiano, tá? Mas a gente precisa estudar então, né, as posições quando nós temos duas circunferências, as chamadas posições relativas, né? Então, quando ocorre, né, de nós termos duas circunferências no plano, nós também podemos fazer a análise da posição relativa entre elas. Para isso, então, nós precisamos conhecer a medida dos seus raios e também a posição do centro das duas circunferências. E aí nós utilizamos, então, né, a equação, porque na equação da circunferência nós temos todas essas informações, raio e também a coordenada do centro. Mas quais são as posições relativas? Quando a gente estuda duas circunferências, nós vamos ter um pouquinho mais de posições relativas do que a gente estudou ali, por exemplo, na reta e na circunferência, que eram só 3 casos. Aqui nós vamos ter um pouquinho mais, mas na próxima aula eu trago esse resuminho para vocês, tá? O primeiro caso que a gente vai ver são circunferências concêntricas.
O que significa concêntricas? Elas têm o mesmo centro, tá? Quando ocorre, então, né, da distância entre esses centros, ela for igual a zero, é porque as duas têm o mesmo centro. É como se uma tivesse dentro da outra, né? Ou elas são exatamente iguais, ocupam exatamente o mesmo espaço. Se o centro é o mesmo, a distância é zero. Então, essa é a mais simples de todas. Qual o próximo caso? Elas são internas, mas agora o centro das duas, elas são diferentes, tá? Só que uma está dentro da outra. O que vai acontecer então? Nós temos uma circunferência maior, que a gente chamou de raio 1, e a circunferência menor, que nós chamamos o raio 2. Agora, se eu quero medir a distância, o que nós sabemos? Que a distância entre o centro das duas vai ser menor do que o raio maior menos o raio menor. Tá? Então, essa é a relação que nós temos. Duas circunferências internas, a distância é menor do que a subtração dos raios. Tá? Elas não possuem pontos em comum, somente uma está na região interna da outra. O próximo caso, tangentes internas. Bom, ainda eu tenho uma circunferência dentro da outra, o raio, o centro das duas são diferentes, mas agora elas têm um pontinho comum, por isso tangente. Então, tangentes internas. Nesse caso, quando a gente quer descobrir a distância entre o centro das duas, aí nós temos uma igualdade. A distância vai ser exatamente o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Então, ainda, né, nós temos a subtração dos raios, mas agora essa medida ela vai ser exatamente igual à distância. Prontinho, mais um caso que nós vimos. O seguinte são as coincidentes, que aí até volta um pouquinho ali, quando a gente viu as concêntricas, elas têm o mesmo centro, mas agora coincidentes, elas são exatamente iguais, né? Significa que o raio vai ser igual das duas circunferências, né? Uma estaria exatamente em cima da outra, o raio das duas é igual, somente essa relação. Agora a gente vai ver os casos quando elas têm, talvez, né, tem uma partezinha em comum ou não, mas agora uma não está totalmente dentro da outra. Esse primeiro caso são as secantes. Secantes sempre vem de dois pontos em comum. Só que agora o centro das duas são diferentes e uma está externa à outra, né? A região aqui está fora da circunferência inicial. Essas são as secantes porque elas têm dois pontinhos em comum. Como que eu chego então na distância? A distância entre o centro das duas circunferências vai ser menor do que a soma dos raios, porque eu tenho esse pedacinho aqui que é comum nas duas, né? Então, se nós somarmos os dois raios, a distância vai ser um pouquinho menor do que essa soma. O próximo caso, tangentes externas. Então, uma está ainda, né, externa à outra, mas agora elas se cruzam em um ponto somente. Então, elas não vão ter região interna em comum. A única coisa em comum é o pontinho que elas se encontram. E daí sim, tangentes externas, se eu quero chegar na distância, eu vou somar o raio da maior e somar o raio da menor. E aí tenho de novo uma igualdade. Sempre que a gente falar nas tangentes, a distância ela vai trazer essa igualdade, né? Tangentes externas, eu vou somar os raios das duas. Prontinho. E elas têm então somente um ponto em comum. E aí o último caso, elas são tangentes, desculpa, elas não são tangentes, elas são externas, porque aqui elas não vão se cruzar em nenhum ponto, os centros são diferentes, os raios aqui então, e aí a gente vai chegar na distância. Se eu somar o raio maior e somar o raio menor, ainda falta um pedacinho, né? Então, a gente diz que a distância é maior do que a soma dos raios, tá?
não possuem ponto em comum, então. Esses são todas as posições envolvendo duas circunferências. Na próxima aula eu vou trazer o resuminho, porque a gente também vai praticar um pouco através do Enem. Então, no resuminho vai estar um pouquinho melhor, né, para a gente entender e lembrar todas essas informações. Mas eu trouxe aqui então, né, como que a gente chega na distância ou como que eu chego nessas posições. Então, nós utilizamos uma fórmula, né, que a gente vai chamar de distância. Então, sabendo os valores do centro, nós utilizamos a fórmula da distância entre dois pontos. Só que esses pontos, então, vai ser o xb e o yb, as coordenadas do centro de uma circunferência, o xa e o ya, o centro da outra circunferência. E aí eu trouxe um exemplo para a gente entender, né? Nós vamos ter, então, duas circunferências, a circunferência A e a circunferência B. E nós temos ali a equação de cada uma delas. E nós vamos chegar na posição relativa, ou na distância, né, entre as duas. Nós vamos utilizar, então, somente, né, as duas equações reduzidas e a fórmula da distância entre dois pontos. Mas, para chegar na fórmula da distância, eu preciso do centro das duas circunferências. Então, a circunferência A, nós tínhamos x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Aqui eu já consigo pegar o centro, então. O xc vai ser o menos 2, o yc vai ser o menos 4. Então, o centro da circunferência A vai ser o par ordenado 2 e 4. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a segunda equação, a segunda circunferência. Aí, nós tínhamos x mais 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Novamente, então, a gente vai pegar o centro. Aqui nós tínhamos x mais 5, então, para pegar o xc, nós colocamos x menos 5, né? E aí, o xc vai ser o próprio menos 5. E o yc já está ali prontinho, que é o 3. Então, a coordenada do centro da circunferência B é o menos 5 e 3. Aí, nós aplicamos na distância, né? Sempre que a gente fala ali na distância entre dois pontos, nós precisamos quanto que variou o eixo x e quanto que variou, né, no eixo y. E aí nós vamos criar essa relação. Bom, eu vou fazer a circunferência A menos B ou vou fazer B menos A. Porque como vai estar dentro da raiz e nós temos os termos ao quadrado, o valor não muda. Mas a gente precisa cuidar sempre para seguir na mesma ordem, né? Então aqui, a distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. E aí nós vamos substituir. Aqui eu vou fazer na ordem da circunferência B menos a circunferência A. Então, a variação do x, menos 5 menos 2. A gente sempre utiliza a subtração, né? Menos 5 menos 2 ao quadrado mais variação do y, 3 menos 4, seguindo a ordem B menos A. 3 menos 4, então, ao quadrado. Resolvemos primeiro a subtração dentro dos parênteses, e aí nós teríamos menos 7 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aqui eu digo para vocês, né, a ordem que a gente escolhesse ali para efetuar essa subtração não ia alterar o nosso resultado, porque a gente tem aqui os termos ao quadrado, né? Então, nós teríamos que a distância é a raiz quadrada de 49 mais 1, que é igual a 50. Aqui eu deixei o valor aproximado, 7,07, mas a gente pode remeter de novo, né? Raiz quadrada de 50, ela vai estar bem um pouquinho acima da raiz de 49, que é 7, né? Então, vai ser um valor pouquinho acima de 7. Definimos a distância. Como que eu vou chegar agora, né, na posição relativa?
aí entra uma análise que a gente tem que fazer. Nós temos a distância entre o centro, 7,07. O raio da primeira era 8 e o raio da segunda era 6. Onde que eu consigo a informação do raio? Na equação, né? Depois da igualdade, nós sempre vamos ter lá raio ao quadrado. Definir os raios e daí eu vou analisar qual das posições relativas nós temos. Aqui, por exemplo, se nós somarmos 8 mais 6, vai ser um valor maior do que a distância. Então, nós podemos escrever, né, a distância é menor do que a soma entre os dois raios. E essa posição relativa remete, então, a circunferências secantes. Aí é sempre bom a gente ter ali, ou anota no cantinho da folha, né, as relações que a gente lembra, e aí compara para chegar na resposta correta. Então, essas seriam as posições entre circunferências. Convido vocês, na próxima aula nós vamos montar então um resuminho ali, vou trazer para vocês o resumo e também questões do Enem para a gente dar uma praticada. Então, eu conto com vocês, espero vocês na próxima aula logo mais e até lá, partiu passar!